Ministério Os Semeadores. E nós queremos dar umas boas-vindas para você que está nesse momento nos acompanhando, saudar os irmãos que estão nos acompanhando com a paz do Senhor, que a paz do Senhor possa reinar no seu coração, não somente hoje, mas para todo sempre. E hoje nós estamos aqui para glorificarmos ao nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Pegue a sua Bíblia aí e abra comigo no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Livro de Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 10. É onde nós estaremos refletindo na palavra do Senhor nesta noite. Zacarias, capítulo 4, versículo 10, nos diz da seguinte maneira: portanto, aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao virem a pedra principal, o prumo, nas mãos de Zorobabel. Nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, baseado nesse texto, com o seguinte tema: não desprezes os pequenos começos. O tema é: não despreze os pequenos começos. Todos nós temos admiração pelas grandes coisas, grandes pessoas, grandes monumentos, grandes feitos da natureza, grandes conquistas, grandes realizações, grandes descobertas. Tudo que é grandioso nos fascina e nos admira. Porém, devemos compreender que nem sempre as obras grandiosas de Deus começam do tamanho que as vemos. Não há grande edifício que possa ser erguido sem alicerces. Não há nenhuma grande árvore que não tenha sido uma semente. Não há nenhum homem que não tenha sido um embrião. A Bíblia diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Na verdade, nessa passagem que ora lemos, Deus fala por meio do profeta Zacarias que aquele que despreza o dia dos pequenos começos não tem ideia do que eles podem resultar. Zorobabel estava construindo uma casa e o povo estava vendo apenas os alicerces, mas Deus viu o edifício pronto, terminado. É por isso dizia: eles se alegrarão quando virem o que eu estou vendo. Nós vemos aqui que o nosso Deus é um Deus visionário, um Deus de visão. Deus é um Deus de visão. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Deus de visão. A visão de Deus é como se fosse a visão da águia. Deus não só vê o agora, Deus vê o amanhã, Deus vê o futuro. Deus é um Deus de visão. E nós podemos ver isso dentro das Sagradas Escrituras. Desde o início, nós vemos como Deus ele é grande na questão da visão, a visão de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz: Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Isaías capítulo 54, versículo 2 vai dizer: alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas, pois há de transbordar para a direita e para a esquerda. A tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Não podemos desprezar os dias dos pequenos começos da obra
que Deus mesmo está realizando na minha e na sua vida. Deus está realizando uma grande obra nas nossas vidas. E Deus começa a trabalhar com pouco. Deus não começa a trabalhar com muito. E às vezes, quando Deus começa a trabalhar, ele começa com pouco. Porque lá na frente esse pouco se tornará muito. Porque Deus é um Deus de visão. Nós vemos nesses textos aqui que o Senhor é um Deus que vê além, vai além dos nossos pensamentos. Mesmo que não compreendemos, mas acreditamos que o Senhor está realizando um plano nas nossas vidas. Conforme Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declare Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. E a obra que o Senhor iniciou nas nossas vidas, ele vai terminar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor iniciou uma grande obra nas nossas vidas. Porque o projeto Deus é um Deus de visão. Quando Deus nos escolheu, Ele já está vendo o futuro. Ele vai preparando, Ele vai moldando. A obra de Deus só iniciou. Ela não concluiu ainda. Ela é só o início de uma grande obra. E Deus, Ele escolheu. Deus nos escolheu e nos vê lá na frente. Ele já projetou o nosso futuro. A Bíblia diz no Salmo 139, se eu não me engano, verso 16, que todos os nossos dias já foram escritos no livro de Deus. Você sabia dessa, meu querido irmão? Que Deus tem um livro e sua história foi escrita nesse livro? Então, tudo que nós passamos nessa vida já foi escrito no livro de Deus. Aleluia. Deus iniciou uma história das nossas vidas. Ele iniciou um projeto. E esse projeto não está no início. Ele não terminou. Porque os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. A obra que o Senhor iniciou na minha e na sua vida é só o início de um grande projeto. E às vezes nós desprezamos o início. Nós olhamos e não compreendemos, não conseguimos enxergar algo dali. Mas Deus enxerga. Deus enxerga. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para se confundir as que são. Deus escolheu as coisas insignificantes deste mundo. Às vezes as pessoas podem não dar nada para nós, mas o Senhor nos dá. Às vezes nós não temos valor para ninguém, mas para o Senhor nós temos um grande valor. E a obra que o Senhor iniciou há de concluir até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E o que nós devemos fazer? Continuarmos naquilo que Ele continuarmos fazendo aquilo que Ele nos deu. Às vezes, Deus nos deu algo, né, um projeto, um sonho, seja ele pequeno, mas foi o Senhor que nos deu. Foi Deus que deu. E tudo que Deus dá, nós devemos valorizar. Tudo que o Senhor nos dá, a gente não pode abrir mão. Mas é pequeno, não é grande. Porque a gente pensa que Deus vai começar grande, meu irmão. A gente pensa que Deus vai começar com coisas grandes. Não, Deus começa com coisa pequena. Se Deus te deu um dom, use esse dom.
Se Deus te deu um talento, use esse talento. Se Deus te deu 10 talentos, use os 10 talentos. Se Deus te deu somente um talento, use ele. Porque nós devemos valorizar aquilo que o Senhor nos dá. E se ele nos deu, é porque ele sabe que nós temos capacidade para fazer, né? Realizar. Porque foi o Senhor que nos deu esse sonho, esse projeto, esta obra. E a obra que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos deu, é só o início. E isso pode resultar numa grande obra. Mas começa pequeno. Nada começa grande. A gente nasceu pequeno, a gente era um embrião. E a gente foi crescendo. Ficamos 9 meses, né? Na barriga, no ventre da nossa mãe. Nascemos, amamentamos, a mãe nos amamentou, a gente foi crescendo, foi desenvolvendo, o leite foi nos nutrindo e a gente foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. É assim na obra de Deus, é assim que Deus faz. Ninguém começa grande, começa pequeno. Ninguém nasce grande, todos nós nascemos pequenos. Por quê? É porque é na infância que nós vamos errar, é na infância que a gente vai errar muito, aonde nós vamos aprender a falar, aonde nós vamos aprender a andar, a caminhar, engatear. Porque o bebê quando nasce, ele não nasce andando, caminhando. Ele começa pequeno, ele começa a rastejar, ele começa a gatinhar. Porque é dali que inicia. E quando ele vai crescendo, os seus ossos vão ficando mais fortes. E eles vão, quando vai ver, ele já está andando. Mas começa pequeno. Amém. E nós não devemos desprezar os pequenos começos. Porque é nos pequenos começos que nós vamos aprender as grandes lições. Deus nunca vai nos dar algo grande. Tem um versículo na Bíblia que diz que se nós não formos fiéis no pouco, sobre muito nós não vamos ser. Se Deus te deu algo pequeno, valorize aquilo que Deus te deu. Porque quando nós valorizamos, Deus vai nos capacitando, Deus vai nos dando força para poder administrar coisas grandes. E muitas vezes nós queremos coisas grandes, né, meu irmão? Porque nós nos fascinamos por grandes coisas. Nós queremos uma grande empresa, grande igreja, nós queremos grandes livros, grandes projetos, grandes coisas grandes, um grande casamento, um negócio, tudo grande. Porque as coisas grandes nos fascinam, chama a nossa atenção. E as pequenas, a gente deixa de lado. Nós não damos nada pro pequeno. A gente despreza aquilo que é pequeno. Nós desprezamos o pequeno, porque o pequeno é insignificante, mas é exatamente o insignificante que Deus faz. É do insignificante que Deus faz algo grande. É de uma pequena semente que vem grandes frutos. Às vezes, quando nós vamos numa plantação, nós vemos aquelas grandes árvores, uma grande horta, né? Aqueles tanto fruto de uma árvore que pode dar. Por exemplo, uma árvore de laranja, a gente vê tanta laranja, aquela coisa tão grande, mas aquilo dali antes era uma sementinha, porque foi uma semente que foi plantada. Aleluia. Aleluia. Foi através da semente. A árvore é grande por causa da semente. Porque alguém plantou aquela semente. Quando plantou ali, estava escondida, cobrida, ninguém via nada. Mas o plantador regou, foi cultivando, foi cuidando. E quando foi ver, com o passar do tempo, a semente foi florescendo. Começou a crescer de baixo para cima. E muitos querem crescer. Mas o segredo para crescer, seja ele em qualquer área, começa no início, é do pequeno. Você começa pequenininho para crescer. Não queira o grande, queira o pequeno. Valorize o pequeno, porque é do pequeno que Deus faz o grande. Ninguém nasce grande, meu irmão.
Todo mundo nasce pequenininho. Todo projeto nasce pequeno. E Deus é um Deus de visão. Deus é um Deus visionário. E você está sendo visionário? Como está sendo a sua visão? Quando você olha para a sua vida, para a sua família, para os seus sonhos, como você vê os seus sonhos? Como você vê aquilo que Deus te deu? Você está valorizando ou desprezando aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos? E muitas vezes nós desvalorizamos o pequeno, aquilo que Deus nos dá. Mas qual é o segredo para ver as coisas grandes? É continuarmos firmes, é continuarmos acreditando que o Senhor vai fazer o pequeno crescer. Porque tudo que é de Deus cresce. Tudo que vem de Deus cresce. Todo sonho que vem de Deus cresce. Porque Deus é um Deus de visão. E nós devemos continuar firmes, usando aquilo que o Senhor nos deu. Porque muitas vezes nós queremos o grande, mas foi o pequeno que Deus te deu, meu irmão. Então use o pequeno, cuide do pequeno, valorize o pequeno, alimenta o pequeno, semeia no pequeno, e que com o passar do tempo, aquela semente vai frutificar. Quando nós olhamos, nós podemos ver na Bíblia vários exemplos desses pequenos começos. A Bíblia diz lá em Juízes capítulo 7, versículos 6 e 12, a Bíblia vai nos falar de Gideão. A Bíblia vai dizer que Gideão, com poucos homens, venceu um grande exército. Gideão venceu um grande exército com poucos homens. Não foi muitos homens, foi com poucos que ele venceu um exército. Em Juízes capítulo 15, versículo 14 e 15, a Bíblia vai dizer que Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Com uma queixada, matou 1000. Uma queixada. Não foi 1000 queixadas, foi uma coisa só. E matou 1000 homens. A Bíblia diz que Geazi se assustou quando viu um grande exército. Eliseu, sem exército, venceu os inimigos. Josafá venceu um grande exército tocando instrumentos. Em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 2. Davi, em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 49 e 50, matou um grande gigante com uma pequena pedra. Foi com uma pequena pedra que Davi matou o gigante, derrubou o gigante. Uma pequena pedra. Aleluia. Davi somente tinha uma pequena pedra. E foi somente com essa pedra que ele derrubou. Não foi com uma pedra grande. Porque, imagine, meu irmão, você consegue pegar uma pedra gigantesca sozinho? Não consegue. Eu não consigo. Porque a pedra é do tamanho da proporção da nossa força. Aleluia. Aleluia. Aquilo que Deus nos dá é do tamanho da proporção que nós podemos carregar. Deus nunca vai dar algo que nós não podemos carregar. Deus jamais vai nos dar algo que nós não podemos suportar. Então, se tu estás passando luta, essa luta, porque Deus sabe que você tem capacidade suficiente para suportá-la. Se você está passando com dificuldade, porque Deus sabe que você tem capacidade de suportar essa luta. Não vem tribulação maior do que nós podemos suportar. A pedra, as lutas, as dificuldades, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, é na proporção que nós podemos suportar. E Davi matou o gigante com uma pequena pedra.
Um pequeno prumo na mão de Zorobabel foi o suficiente para dar início a uma grande obra. Elias, na casa da viúva em Sarepta, pouca farinha e pouco azeite. Dívida alta é paga com pouco de azeite. 20 pães alimentou 100 homens. 20 pães alimentou 100 homens. A pequena moeda depositada pela viúva no ofertório foi a maior. Em Marcos 12:41. A multiplicação alimentou a multiplicação faminta, a multidão faminta, foi alimentada com pouco recurso, 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, é o pouco. Nós vemos aqui que o pouco fez grandes coisas. O pouco resultou numa grande obra. O pequeno frutificou. O pequeno resultou em grandes resultados. Aleluia. Imagine se Davi tivesse recusado essa pequena. Imagine se esses 100 homens reclamassem pelo pouco desses pães. O que é esse pouco de pães? 20 pães, como vamos nos alimentar? Como pode 5 pães, 2 peixinhos alimentar uma multidão de pessoas? Como pode? Mas nós vemos aqui que Deus é um Deus de surpresa, aleluia. O nosso Deus, além de ser um Deus visionário, Ele é um Deus de surpresa. Um Deus que usa coisas pequenas. Um Deus que usa coisas insignificantes para confundir as coisas grandes. Um Deus que pega um nada e faz do nada algo grande. Um Deus que pega o pobre e faz ele assentar na cadeira dos ricos, dos príncipes. Um Deus que pega alguém que não é nada e coloca ele entre os grandes. Para quê? Para confundir os grandes. Não despreza, meu querido, os pequenos começos. Não desprezo a obra que Deus iniciou na sua vida. Não despreza aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Porque aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, Ele sabe que você tem capacidade suficiente. Basta termos a visão de Deus. Basta termos as estratégias do Senhor. Ah, mas esse terreno é fraco, aqui não vai, aqui não gera água, mas vai gerar porque tem promessa de Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12 que quando Deus chamou Abraão, Deus não mostrou qual era a terra. Deus não disse, vai para a terra A, vai para a terra B, vai para a terra C. Não, Deus disse, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão sai pela fé, pela visão que ele recebeu da chamada do Senhor. Tudo inicia pouco, meu irmão, é com pouco. Deus, até mesmo as revelações de Deus gradativamente. Você já percebeu que quando Deus revela algo na sua vida, Deus vai revelando aos poucos. Deus nunca revela o total. Deus vai revelando aos poucos. Na medida que eu vou saindo, Deus vai falando. Na medida que eu vou saindo pela fé, dando os passos, Deus vai falando. Abraão, sai da tua terra. E saiu. E Deus foi falando. Na medida que Abraão foi caminhando, Deus foi se revelando. Tá entendendo o segredo? É na medida que vamos caminhando que Deus vai falando. É na medida que eu vou trilhando pela fé que o Senhor vai revelando os seus mistérios, os seus projetos, os seus sonhos. Deus nunca mostra o total. Deus vai revelando aos poucos. Quanto mais eu vou orando, mais Deus vai revelando.
Quanto mais eu vou buscando, mais o Senhor vai mostrando. Quanto mais eu vou buscando, mais o Senhor vai se revelando. Senhor, mostra a mim a tua glória, e Deus mostra um pouquinho. Ó, minha face tu não vai ver, mas eu vou te esconder na fenda da rocha e eu vou passar. Moisés não viu a face, mas viu as costas de Deus, meu irmão. A gente não vê a totalidade de Deus, mas um pedacinho. É o com pouco. E na medida que eu vou caminhando, Deus vai me mostrando. E nós não devemos desprezar os pequenos começos, meu irmão. Porque é no início que a gente vai aprender. É no início da caminhada cristã que a gente vai apanhar. É no início da caminhada cristã que a gente vai errar muito. É no início que a gente vai ter experiências com Deus, que a gente vai conhecendo o Senhor. Não queira o grande, queira o pequeno. Valorize aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não despreze aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Talvez Deus te deu só um dom, um talento, mas use esse talento. Se aperfeiçoa nesse talento. Ah, mas eu quero fazer para grandes coisas, eu quero pregar para grandes multidões, eu quero cantar para grandes multidões, eu quero multidões. Ei, querido, Deus não está à procura de multidões. A Bíblia diz que Deus procurou, e procurei dentre eles um homem que se colocasse na brecha, mas a ninguém encontrei. Deus não está à procura de multidões, Deus está à procura de um homem. Amém. Que acredite no projeto de uma pessoa. Basta um, meu irmão. Basta um acreditar. Basta um orar. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muitos em seus efeitos. Não é uma oração, não é muitos justos, não é uma multidão, e a oração da multidão fará seu efeito. E a oração de uma grande, não, é a oração de um. Se um orar já é suficiente, imagine muitos. Se um já faz a diferença, imagine mais pessoas orando. Os pequenos começos. A Bíblia diz que Daniel foi orar, e ele orava 3 vezes ao dia, e ele começou um projeto de oração, e quando o anjo o visitou, falou: Daniel, desde o início, que você colocou no teu coração a orar, a buscar o Senhor tem ouvido, desde o início. Deus não falou para ele desde o fim, desde o início do primeiro dia que você começou, eu tenho ouvido. Amém. Então, querido, não despreze os pequenos começos da sua vida. Não despreze os pequenos começos que o Senhor iniciou na tua vida. Ah, mas eu só tenho uma botija de azeite. É suficiente. Aleluia. Ai, mas eu só tenho isso, eu só tenho 20 pães. O que é isso para uma grande 100 homens? Eu só tenho dois peixes e 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tanta multidão? Tenha a visão de Deus, meu irmão. Jesus diz: quantos pães tens? Aí os discípulos foram verificar e viram que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma grande multidão? Visão pequena. A visão dos discípulos era uma visão pequena. Mas o Senhor: me dá esses pães. Coloca aqui na minha mão e tu vai ver o que vai resultar esses 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia, Jesus. Coloque o teu projeto na mão de Deus. Coloque essa pequena moedinha na mão de Deus. Coloque esse pequeno projeto, esse pequeno sonho na mão de Deus, e tu vai ver o que vai resultar. Coloque essa sementinha nas mãos de Deus e tu verás o que vai resultar em uma grande obra. Mas não despreze esses pequenos começos, porque aquilo que Deus colocou nas tuas mãos vai crescer. Aleluia, eu tenho uma convicção no meu coração que tudo que é de Deus
todo sonho, todo projeto que vem do Senhor cresce com o tempo. Amém. Tudo que vem de Deus cresce. Glória a Jesus. Aleluia. Mas muitas vezes nós queremos ver resultados imediatos. E os resultados não vêm imediatos. Eles vêm com o tempo. Quando nós abrimos uma empresa, no primeiro dia você não vai vender muito. Pode vender uma coisa ali, outra ali. Mas se você diz para ele, hoje não foi bom, mas amanhã vai ser bom. Talvez hoje você não vendeu, mas amanhã tu vai vender. Talvez hoje não dê o resultado, mas amanhã vai dar resultado. Aleluia. Mas o que nós não podemos fazer é desistir, é acreditar, é confiar, porque quem prometeu é fiel. Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz. A visão de Deus não é ilimitada. A nossa é ilimitada. Nós somos frágeis, nós somos seres humanos. Mas a visão de Deus vai além. Verdade, glória a Jesus. Deus vê lá na frente. Nós vê só o hoje. Mas não despreze o início, meu irmão. É no início que tudo começa. É no início que nós vamos aprender, que nós vamos nos aperfeiçoar, que nós vamos aprender muitas experiências, onde nós vamos ter experiências com Deus. Quantas pessoas estão na caminhada cristã, 50, 100, não sei quantos tempos dentro da igreja, e vive, e muitas vezes a gente fala, como eu gostaria de voltar ao primeiro amor. Uai, tu saiu do primeiro amor, tu perdeste o amor de Deus. Ai, como eu era bom, eu antes, no início da minha fé, eu buscava Deus. Uai, você não busca mais a Deus, não? No início da minha fé, eu acreditava mais. No início da minha fé, eu fazia a obra de Deus. Você não faz mais, não? Por quê? Por que você não faz mais a obra de Deus? Por que que não ora mais? Perdeu o amor de Deus? Meu irmão, uma vez que nós aceitamos a Jesus, uma vez que nós estamos em Deus, o amor de Deus não sai das nossas vidas, não. Glória a Jesus, aleluia, verdade. Eu quero voltar ao primeiro amor. Você saiu do amor, o amor saiu da sua vida, o amor de Deus. O amor de Deus jamais saiu da tua vida. O projeto que Deus tem na tua vida não saiu, permanece. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Antigamente Deus fazia, antigamente milagres aconteciam. Por que hoje não pode acontecer? Antigamente. Meu irmão, não vive do passado, não. Não vive do passado, não. Passado é passado. Como diz, quem vive do passado é museu. Nós não somos museus. Nós não podemos viver do passado. Antigamente. Ei, meu irmão, cria uma nova história. Saia do passado e construa um futuro. Aleluia. Se desprenda do passado e viva o novo de Deus. Na minha fé, meu início de fé. Querido, nós somos da fé, nós estamos em Deus. Que nós não possamos desprezar os pequenos começos. Valorizar aquilo que Deus colocou na tua mão. Porque aquilo que o Senhor colocou na tua mão vai crescer com o tempo. E não é no nosso tempo. Nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas para já, para ontem. Geração micro-ondas. Gerações micro-ondas. Eita, Deus está falando, meu Deus. Geração micro-ondas que a gente pensa que coloca lá, a comida está feita. Mas nós devemos ser do fogão de lenha, meu irmão. Que demora para poder o fogo aquecer ali. Tem que colocar brasa, tem que procurar os pedaços de pau lá de madeira, colocar e ficar lá abanando ali, abanando, pro o fogo pegar. Demora, mas quando pega, não apaga mais não. Amém, glória a Deus.
Ah, porque ali tem que ter paciência, tem que ter soprar ali, ó, ficar soprando pro fogo pegar. Fogão a lenha, meu irmão. O projeto de Deus, persevere, valorize o que Deus colocou. Ah, se Deus te deu só uma coisa, use o que Deus te deu. E não despreze aquilo que o Senhor te deu nas tuas mãos. Não despreze os pequenos começos. Valorize os pequenos começos. Porque para algo ser grande, um dia foi pequeno. Para algo que é muito grande hoje, no início começou pequenino. Mesmo que muitas pessoas não acreditem, mesmo que muitas pessoas diz palavras contrárias, mas valoriza, persevere, porque se for de Deus, vai crescer. E tudo que vem de Deus, cresce. Tudo que vem do Senhor, desenvolve com o passar do tempo. Amém. E para eu concluir essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, quero dizer, não podemos desprezar os pequenos começos, pois eles podem resultar em uma grande obra com o passar do tempo. E a pergunta que eu te faço é a mesma que Deus fez para Moisés, em Êxodo capítulo 4, versículo 2. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos? O Senhor perguntou em Êxodo capítulo 4 para Moisés: Moisés, o que tens nas mãos? O que você tem aí na sua mão, Moisés? Ah, Senhor, eu tenho um cajado. Tu tem o quê? Tem um cajado. Então toque nas águas esse cajado. Use esse cajado. Use esse cajado ao seu favor. E a pergunta que eu te faço é: o que você tem nas mãos? Ah, eu só tenho isso. Já é suficiente, meu irmão. É o suficiente. E essa pequena coisa, essa pequena pedra, esse pequeno sonho, esse pequeno projeto, esses poucos pães, esse prumo pode se tornar uma grande obra. Valorize aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não despreze. Amém? Porque os pequenos começos, eles podem ser difíceis. Pode ser um grande desafio, mas que nós possamos ter a visão de Deus. Deus é um Deus visionário. Glória a Deus. Deus é um Deus que enxerga além das nossas limitações. E eu quero fazer uma oração para você que está nos acompanhando, e vocês que estão aqui também. O que Deus tem colocado nas tuas mãos? O que Deus tem colocado nas tuas mãos? Isso é suficiente, meu irmão, para resultar no milagre. Use aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Como nós queremos algo grande se nós desvalorizamos o pequeno? Não desvalorize o pequeno, aleluia, porque o pequeno cresce. O pequeno desenvolve. A pequena semente, ela cresce, ela frutifica. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui nós estamos na Tua presença, Pai, buscando a Tua face e a Tua palavra, Senhor, ela foi ministrada. Senhor, que o Senhor venha tocar nos corações nessa hora, Pai, aquelas vidas que estão nos acompanhando. Deus, que nós possamos sair daqui cientes hoje, ó Pai, que aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, uma pequena fé, um pequeno projeto, um pequeno sonho, Pai, que nós possamos acreditar, Senhor, que essa pequena semente, essa pequena fé é suficiente para resultar em grandes milagres, ó Pai. Aleluia, Deus, que nós possamos valorizar, Pai, o início, os projetos, ó Pai, que o Senhor colocou no nosso coração e acreditarmos, ó Pai, que no futuro vai crescer, vai desenvolver, Senhor. Deus, que o Senhor venha gerar fé nos nossos corações, que o Senhor venha nos dar força. Deus, nós estamos vivendo os tempos difíceis, ó Pai, tempos, ó Pai, de enfermidades, tempos, ó Pai, que
Quando nós olhamos, ó Pai, nós não vemos aparentemente nada, dias melhores, mas que nós possamos ter a tua visão, uma visão diária, Pai. Acreditar que dias melhores virão. Acreditar, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Acreditar que o sonho que o Senhor gerou nos nossos corações vai acontecer. Deus, que o Senhor possa, ó Pai, nos dar força. Que o Senhor venha nos dar graça, Senhor, para sonharmos, ó Pai. Quantas vidas, ó Pai, não sonham mais? Quantas vidas, ó Pai, perderam a esperança? Quantas pessoas iniciaram, ó Pai, e por algum motivo, ó Pai, desistiram da caminhada cristã, pelas dificuldades, por uma situação que aconteceu, ó Pai. Mas que o Senhor nessa noite, ó Pai, possa alcançar essas vidas, ó Pai. Que possamos, ó Pai, acreditar que dias melhores virão. Que o Senhor venha abençoar, Pai, cada vida, ó Pai, que está nos acompanhando. É isso que eu te peço, ó Pai. Que essa vida, ó Pai, que se afastou por algum motivo, volte, ó Pai, para os teus caminhos, ó Pai. Que essa vida, ó Pai, que está triste, amargurada, depressiva, ó Pai, que o Senhor venha aquecer os corações. Deus, sopra o teu vento, vento do Espírito Santo, faça a tua obra, ó Pai. Que possamos valorizar, Pai, o início, ó Pai, porque, como diz a tua palavra, melhor é o fim do que o início. Pai, o início pode ser difícil, desafiador, ó Pai, mas no final vai resultar em glória, ó Pai, porque a obra que o Senhor iniciou há de concluí-la. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Que esta palavra possa ter entrado no seu coração. Acredite que aquilo que o Senhor iniciou na tua vida, o Senhor vai completar. Glória e como diz a Bíblia em Coríntios, o que os olhos não viram, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado. Amém. Não desista, não abra mão, acredite, confie que o Senhor tem o melhor para a sua vida. Amém. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa frutificar na tua vida. É isso que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.